essa primeira live do Mobiliza pelo Facebook. Acredito que isso vai ficar salvo mais tarde no próprio Facebook do Mobiliza. Essa live de sábado vai contar com a professora Sara, basicamente sobre a estrutura padrão da redação do Enem, um geralzão aí sobre a estrutura padrão da redação do Enem. Então a gente vai ter uma exposição da professora. Durante a apresentação pode ir mandando dúvidas sobre o conteúdo. A gente consegue selecionar essas dúvidas ao final para tirar as dúvidas. Meu nome é Lucas, sou coordenador do Mobiliza e é isso aí, a gente pode ir começando. Bom, então, Sara, se quiser, pode ir começando na explicação aí, tá bom? Vamos lá, então. Boa tarde a quem estiver por aí. Eu sou a Sara, como o Lucas já comentou, sou professora de redação do Mobiliza. Já estou atuando com redação há algum tempo, desde 2014, com correção e com aulas também. E a ideia de hoje é que a gente converse um pouco sobre esse processo de produzir o texto, pensando que o texto dissertativo ele tem uma estrutura que é aconselhável de ser seguida para que a gente consiga organizar melhor as ideias, né, pensando na dificuldade que existe muitas vezes de passar as ideias para o papel, né, uma coisa é ter o texto construído na nossa cabeça e outra é passar isso para o papel, então a gente vai conversar um pouco sobre esse processo aí de passagem das ideias para o papel, a partir daquilo que a gente chama de estrutura padrão, né, que nada mais é do que o conjunto aí de parágrafos ou de partes do texto que a gente vai construindo a partir do que tem dado certo, a partir do que está funcionando, a gente vai ver essa estrutura formalizada para que a gente tenha um norte aí para saber como escrever, tá? Eu gosto de começar, antes da gente falar da estrutura em si, da gente pensar um pouco no ato de escrever como um ato que não é separado, não é desvinculado das nossas vivências fora de sala de aula, digamos assim, né? Então, eu trouxe algumas citações do professor Gustavo Bernardo, que é um professor da UERJ, para a gente pensar sobre esse processo de escrita e pensar que a gente precisa também fazer uma leitura de mundo para a gente poder desenvolver o nosso texto com um pouco mais de facilidade. Então, eu vou compartilhar com vocês esse material para a gente poder falar um pouquinho sobre isso. A ideia de hoje é que a gente pense sobre essas relações também, não só aprender a escrever, mas a pensar também nessas conexões com todas as nossas vivências, tudo aquilo que a gente conhece sobre a nossa sociedade. Então, eu separei 3 citações aqui, né, elas estão no livro Redação Inquieta, que é um livro bem interessante para a gente pensar algumas coisas sobre o processo de escrita, e a primeira citação que eu destaquei, ela diz o seguinte: escrever para o outro ou para os outros continua representando o ato de afirmar-se, firmando no papel as próprias ideias. Além disso, implica considerar atentamente a existência alheia, e a consideração da existência alheia passa pelo esforço de facilitar o acesso geral às ideias próprias em questão. O que essa frase está trazendo para a gente, né? A ideia de que para escrever nós temos que considerar a escrita como um processo, um lugar, digamos assim, que nós podemos colocar as nossas ideias. Por isso a gente já se espera de antemão que a gente reflita, que a gente pense sobre aquilo que vai ser escrito, né? E além disso é preciso considerar o outro, né? Então essa atividade de escrita na dissertação é uma atividade que sim vai levar em consideração a mim como produtor desse texto, mas que vai levar em consideração também o outro como leitor do meu texto. Dentro dessa dinâmica de produção de texto, a gente tem que fazer uma consideração importante, que é a ideia do leitor universal, né? Então, a gente tem que produzir o nosso texto considerando essa pessoa que vai lê-lo, né? Não limitando, por exemplo, a ideia de que quem vai ler o meu texto é apenas o corretor, mas eu preciso pensar nesse leitor de maneira universal. Suponhamos que qualquer pessoa fosse ler o meu texto, uma pessoa letrada ou não, uma pessoa que tem conhecimento da área sobre a qual eu estou escrevendo ou não. Então, a escrita em si, ela precisa considerar essa dinâmica de eu e de outro, para que a gente consiga fazer esse texto funcionar bem. Tá? Então, a escrita é o lugar em que a gente coloca as nossas ideias, né, um espaço para essas ideias, mas que a gente não pode abrir mão de considerar o outro, né, quando a gente fala da existência alheia, a gente está considerando o outro nesse processo também, certo? Nossa segunda citação, ela diz o seguinte: todo mundo que escreve deve deixar para o leitor o esforço de pensar sobre aquilo que leu e não o sacrifício de adivinhar o que se queria ter dito. Este é o ponto. Essa frase está dizendo para a gente algo importante também, que é algo que precisa ser trabalhado no nosso texto, que é a clareza, né? Como eu disse no início da minha fala,
ter as ideias na cabeça é diferente de colocá-las no papel. Então, quando a gente vai construindo o nosso texto, construindo o levantamento de informações que a gente vai colocar no nosso texto, isso precisa ser construído de maneira clara para quem lê. Claro que eu vou despertar em quem lê o meu texto o interesse de pensar sobre aquele assunto, né? A gente pode até pensar o texto dissertativo, de certo modo, como uma provocação, né? No sentido de provocar reflexão sobre determinado tema, mas isso não pode ser um sacrifício para quem vai ler, né? Então, meu leitor, ele não pode ter uma dificuldade exagerada em compreender o meu raciocínio, por isso, também, a gente vai aprender uma estrutura hoje, de modo a organizar melhor, né? Quanto mais organizado e planejado estiver o meu texto, é bem mais provável que ele seja algo que desperte a reflexão com mais tranquilidade, né? E não seja esse sacrifício para quem vai escrever. Tá? Para quem vai ler, na proposta. E nossa última citação diz assim: uma redação assim nunca é um produto acabado, antes será redação, ação de tecer a rede dos acontecimentos e dos relacionamentos. Essa frase é importante para a gente entender essa dimensão mais ampla da escrita. Escrever a redação, a dissertação, né, no Enem especificamente, não é uma atividade que somente se limita ali ao ato da escrita. A gente vai estar construindo toda uma rede de conexões em relação aos comportamentos da sociedade, em relação às vivências que nós conhecemos, talvez até contrastar com vivências que são diferentes da nossa cultura. Então, o ato de escrever o texto é o ato de construir, né, como ele diz ali, tecer essa rede de acontecimentos para que a gente consiga enxergar a realidade de uma maneira mais ampla. Se a gente escreve só a partir daquilo que a gente conhece ou que a gente vivenciou, talvez esse nosso ponto de vista fique limitado. Então, vale a pena, como exercício prévio, a gente pensar sobre as relações que existem no mundo, pensar sobre a nossa cultura, pensar sobre a nossa sociedade, por que as coisas são como são, né? Fazer perguntas para o nosso contexto, tudo isso colabora para que a redação não seja esse produto acabado, né? Mas seja algo que está sendo construído enquanto a gente está refletindo, né? O tempo todo que eu refleti, eu vou poder estar construindo, estar produzindo um texto aí como um produto final, tá bom? Então, a gente fala, a partir de agora, um pouquinho mais da estrutura. A gente vai fazer um panorama bem geral, tá certo? Para a gente ter uma noção aí de por onde começar, né? Por onde pensar aí esse texto quando a gente fala de estrutura, tá? Então, só relembrando, o Enem, ele vai trazer para a gente a proposta de um texto que é dissertativo, argumentativo em prosa, tá? Então, a gente precisa entender esse termo, né? Quando a gente fala de um texto em prosa, a gente está falando que a gente vai produzir um texto que não é um poema, não é uma letra de uma canção, né? Ele não é escrito em verso. A prosa é essa escrita, como a gente pode observar aí na imagem, né? Que ela começa no início do parágrafo, se estende por toda a linha e vai até o ponto final, tá? Inclusive, então, a gente sabe que não é adequado para esse contexto fazer um texto em formato de verso, tá? Se ele é dissertativo ou argumentativo, a gente precisa ter em mente que ele vai, o que se espera, né, o que esse texto vai apresentar. Aí a gente pega o eixo dissertar. Dissertar nada mais é do que expor um assunto, né, expor ideias sobre um assunto. Então, se o meu texto é dissertativo, ele vai expor informações sobre alguma coisa, mas ele também é argumentativo. O que significa? Então, eu também preciso opinar a respeito desse tema, a respeito desse assunto. Então, juntando nessa expressão dissertativo, argumentativo, espera-se, né, como candidato, que você desenvolva um texto que exponha esse assunto, que vai estar aí na sua proposta de redação, mas que você também argumente, ou que você também opine sobre esse assunto. Então, não basta escrever um texto que eu só vou comentar ideias, né? É um texto que eu preciso opinar, e eu preciso mostrar esse meu posicionamento a partir dessa estrutura que eu estou construindo aí ao longo dos parágrafos, tá? O próprio manual, a própria cartilha do Enem traz essas informações para a gente, né? Por exemplo, em relação aos temas. Muitas vezes a gente fica preocupado porque a gente vai escrever sem saber exatamente que tema vai aparecer. Então, a própria cartilha do participante, ela dá essa dimensão para a gente, que pode ser um tema aí de ordem política, social, científica, cultural, tudo aquilo que nos rodeia, né, nas nossas relações como sociedade, podem vir a ser temas possíveis, né? Pensando aí no que a gente já teve no Enem, por exemplo, né, persistência da violência contra a mulher, democratização do acesso ao cinema, né, a gente já teve efeitos da lei seca, né,
formação educacional dos surdos. Então, são vários aspectos dentro da nossa sociedade que são passíveis de serem discutidos, né? Aspectos esses que muitas vezes vão ter algum ponto de problematização e que o texto pode servir para ampliar essa problematização e propor alguma possível solução, né, dentro dessa problemática que foi criada, tá certo? Para a gente falar de estrutura, a gente precisa ter em mente que, assim como outros textos, outras modalidades de escrita que a gente conhece, a estrutura do texto dissertativo ela vai contemplar uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, né? Então, esse texto ele precisa ter início, meio e fim, tá? A gente organiza essa estrutura de início, meio e fim nos parágrafos, né? Então, o parágrafo vai ser essa estrutura de sentido que a gente vai construir no texto, né? Então, geralmente, num texto aí que tem o máximo, o limite de 30 linhas, é interessante a gente pensar numa estrutura de mais ou menos 4 parágrafos. E dentro desses 4 parágrafos, a gente consegue administrar esses eixos que precisam aparecer. A gente consegue construir uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, tá? Tomando aí como base um parágrafo para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento e um parágrafo para a conclusão, tá? Cada parágrafo ele vai exercer uma função diferente no texto, por isso cada um está no seu devido lugar, né? Não é por acaso que a introdução está ali no começo, ela tem um propósito ali, né? Coisas a serem apresentadas ali naquele momento que, se fossem apresentadas mais para frente no texto, talvez não daria esse andamento, essa progressão ideal para a escrita, tá? Então, cada parte no seu devido lugar vai cumprir essa função para o todo funcionar, né? Para a gente ter um texto claro, um texto que seja possível de compreender por quem lê, um texto que revele que houve um planejamento da parte de quem escreveu, né? Então, todo esse conjunto de estratégias, né, de planejamento, eles são importantes para o produto final, né? Se a gente olha um texto como um todo, a gente consegue perceber quando ele foi pensado, planejado, antes de ser meramente escrito, tá? Então, isso é algo que a gente vai construindo aos poucos também, né, no processo de escrita, que é a ideia de pensar no texto antes de escrevê-lo. Por isso a importância, por exemplo, de fazer um esquema, um rascunho, né, antes de colocar essas ideias devidamente organizadas no papel. Tá? Aqui a gente tem um exemplo de texto, né? A gente tem aí a estrutura essa divisão de parágrafos que eu comentei com vocês, né? Então, nós temos aí 4 parágrafos, um parágrafo para a introdução, 2 para o desenvolvimento e um para a conclusão, né? Vamos dar uma olhada mais ou menos de maneira um pouco mais específica para cada um desses parágrafos ou dessas partes que aparecem. Então, o que se espera que a gente tenha aí na nossa introdução, né? A introdução é o primeiro parágrafo do texto e ele precisa ser composto por 2 partes, que nós chamamos de contextualização e o que nós chamamos de tese, tá? O que são essas 2 partes? A contextualização, ela vai ser a apresentação do assunto, né? Dificilmente, quando nós nos comunicamos, até mesmo quando a gente não está lidando com o texto, dificilmente a gente chega numa conversa com uma pessoa e começa a falar de alguma coisa muito específica sem antes dar uma prévia, né? Sem antes situar essa pessoa com quem eu vou conversar sobre o que eu quero falar, né? Ninguém chega, por exemplo, com uma dúvida muito específica. Primeiro a pessoa situa, né? Vou falar para esse meu interlocutor o que está acontecendo, para depois eu chegar no ponto da conversa que eu quero chegar. Então, a ideia da contextualização é a gente apresentar esse assunto para o leitor do texto, né? Lembrando, a gente não pode esperar que o leitor do texto saiba daquilo que a gente está falando. Então, a contextualização é essa parte que vai situar quem vai ler o meu texto a respeito do que eu vou falar. Então, é preciso que nessa parte da contextualização eu apresente o assunto, né? A gente tem estratégias para fazer isso, a gente vai trabalhando isso ao longo do tempo, né? A gente pode começar talvez por um fato recente, a gente pode começar por uma contextualização histórica, né? Então, eu tenho algumas possibilidades para apresentar esse assunto, mas é importante que essa apresentação apareça, senão fica difícil eu já opinar logo de cara. Eu preciso primeiro apresentar o assunto e, na sequência, eu apresento a minha opinião, tá certo? E essa segunda parte que a gente vai ter na introdução, então, é o que a gente chama de tese, né? Tese nada mais é do que a opinião principal que vai ser defendida no meu texto,
tá? Se o texto é dissertativo, ele precisa obrigatoriamente ter uma tese, ok? Então, quando a gente fala da construção dessa opinião, é extremamente importante que a gente saiba sobre aquilo que a gente está falando, né? Por isso, essa importância dessa leitura prévia, dessa leitura atenta da coletânea, da proposta de redação, né? Ainda que eu seja pego de surpresa e que eu não saiba muito sobre aquele tema, uma boa leitura pode me render informações, ideias, reflexões sobre aquele assunto para que eu opine, tá? E a gente não pode ter medo de opinar, né? A gente fala, mas eu posso ficar em cima do muro, eu posso não ir nem para um lado nem para o outro. É preciso construir esse posicionamento, né? Então, a tese é justamente essa ideia, essa opinião que vai ser desenvolvida ao longo do texto inteiro, né? Na verdade, por que que a gente apresenta a tese no começo? Porque a gente vai desdobrar, a gente vai comprovar, justificar essa tese ao longo dos outros parágrafos. Então, para ser um texto dissertativo, para garantir que meu texto é dissertativo, eu vou, logo de início, apresentar a minha tese, tá? Tese é uma afirmação que precisa ser comprovável por mim, né, como produtor do texto, na sequência dos parágrafos, tá? E tese tende a ser uma ideia que pode ser refutada por quem lê, né? Então, quem lê a minha tese pode opinar ao contrário dela? Pode, né? Existe essa possibilidade. Então, eu sei que eu tenho uma tese quando é uma ideia que eu posso comprovar e alguém pode também refutar, alguém pode se opor a esse raciocínio, tá? Então, a gente vai ter essas duas partes na introdução. Geralmente, é aconselhável, né, que a gente faça a transição, né, a passagem de uma dessas partes para outra, por meio de um conectivo, por meio de uma conjunção, ou de expressões que podem dar essa ideia de transição. No caso desse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, a gente usou o conectivo nesse contexto, né? Então, eu estabeleço uma ligação entre o que veio primeiro, que é a minha contextualização, e o que vai vir depois, que é a minha tese, tá? Então, se vocês separarem pela divisão de cores que a gente fez aí também, né, a gente consegue perceber, na primeira parte, a apresentação do assunto, tenho ali o meu conector, nesse contexto, e na sequência eu tenho a minha tese, tá? A gente vai tomar como referência um texto que foi publicado no Guia do Estudante de 2016, que se refere ao tema do Enem de 2013, que é os efeitos da lei seca no Brasil, tá? Então, se a gente observar essa abordagem, né, claro, ele não é um texto perfeito, né? Se a gente for avaliar a qualidade de outras características, se não essa divisão de introdução, desenvolvimento e conclusão, a gente teria algumas observações, algumas correções para fazer. Mas o foco nesse momento é principalmente a gente pensar como as coisas estão ordenadas em cada parágrafo, tá? Então, por exemplo, ali a gente tem um primeiro parágrafo que visivelmente a gente consegue encontrar essas partes, né? E aí, quem produziu esse texto disse assim: bebida e direção são incompatíveis. Juntando-se a cultura hedonista e responsável do brasileiro com a histórica preferência por rodovias e incentivo à compra de carros, ficou evidente esse problema nos grandes números de acidentes por conta do álcool. Bom, aqui eu já apresentei esse assunto para o meu leitor, né? Tá um pouco mais fácil para o meu leitor perceber que eu vou falar dos efeitos da lei seca, a partir dessa apresentação que eu fiz sobre o assunto. E aí eu marco essa passagem para minha tese. A tese vai ser já a minha opinião, né, que eu vou defender ao longo do texto inteiro. Nesse contexto, a criação da lei seca cumpre um papel fundamental de tentar conter a situação, mas não conseguirá resolvê-la por si só. Junto a ela, é preciso mudar a consciência do povo que aqui reside. Então, a gente percebe aí que nessa tese, né, e quando a gente constrói a tese, a gente pode pensar numa opinião que já vai apontar para a solução de um problema, né? Porque essa proposta diz para a gente os efeitos da lei seca no Brasil. Esse candidato, né, o que ele fez? Ele problematizou essa questão. E esse é um ponto importante. A nossa tese, ela pode ser construída pensando numa problematização do assunto. Então, pensem vocês aí como candidatos, né? Se esse tema está sendo trabalhado, é porque há alguma problemática envolvida nele, né? Se a gente volta para os temas anteriores do Enem, a gente percebe isso também.
quando fala do movimento migratório, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente tem problemas relacionados a esses temas. Então, a gente já pode, na nossa tese, deixar claro qual é esse problema e talvez uma possibilidade de solução. Porque nesse texto, a gente vai ver lá na conclusão, a gente precisa desenvolver uma proposta de intervenção, tá? Essa proposta de intervenção tem o propósito de que, se nós pudéssemos resolver esse problema, a gente apresenta a proposta no texto, né? Claro que é uma situação hipotética, né? Mas isso prevê no candidato esse compromisso social, no sentido de que, se ele pudesse resolver esse problema, o que ele propõe, né? Então, esse é um ponto interessante para a gente pensar, que desde o começo do texto é válido a gente problematizar esse assunto, né? E aí eu posso ter 2 desdobramentos dessa minha tese, né? Que isso pode me ajudar a escrever os parágrafos que vêm depois. O segundo e o terceiro parágrafo, eles têm uma relação direta com o que eu apresentar na minha tese, né? Então, eu posso ter 2 desdobramentos. Lembrando, 2 desdobramentos não quer dizer 2 opiniões, não é isso, tá? Desdobramentos podem ser ideias que vão caminhando com uma opinião em comum, tá certo? Então, por exemplo, aí na tese que ele apresentou, ele fala que a criação da lei seca foi interessante para conter a situação, mas ela não dá conta sozinha. Então, ele propõe a mudança de consciência do povo. Então, olha que interessante a gente pensar isso. Então, a gente tem, por um lado, a lei existindo, mas não dando conta do problema, e o outro desdobramento, que é a possível mudança de consciência do povo, né? Então, isso seriam esses 2 desdobramentos aí que a gente pode desenvolver nos parágrafos seguintes, tá certo? Na sequência, nós temos o que nós chamamos de desenvolvimento, que vai ser, né, vai ser o que vai nortear o segundo e o terceiro parágrafo do texto. Geralmente, né, a gente costuma chamar o segundo parágrafo de D1, desenvolvimento 1, e a gente chama o terceiro parágrafo de D2, desenvolvimento 2, tá? O propósito do desenvolvimento, partindo da ideia de que você já apresentou a sua opinião lá no primeiro parágrafo, a partir da tese, o desenvolvimento vai servir para provar a sua tese, né? Então, o texto, ele não é como a fala que muitas vezes nós opinamos e a gente não justifica as nossas opiniões, né? A não ser que a gente esteja no contexto de um debate que isso é necessário. Mas, por exemplo, quando você opina numa conversa informal com algum colega, com algum conhecido, às vezes você não vai estender essa conversa para desenvolver a sua opinião. Você apenas coloca a sua opinião ali na conversa, né? Mas no texto isso não pode acontecer. No texto, a gente precisa pensar na identificação desse problema que eu sugeri ali na minha tese, nas possíveis causas e consequências, no que eu comentei com vocês que a gente chama de desdobramentos, né? Quais são os efeitos, quais são as relações que estão envolvidas dentro dessa visão que eu estou construindo a partir da minha tese, tá? Então, no desenvolvimento, a gente vai ter o que a gente chama de argumentação, né? A construção de argumentos que vão servir para comprovar aquilo que eu disse na minha tese. E aqui também, a gente tem uma série de estratégias que a gente pode usar. Tudo isso depende, por exemplo, das informações que a minha proposta de redação me oferece. Isso pode depender também do repertório que você traz de informações, né, anteriores à prova. Pode ser que você tenha já uma certa familiaridade com esse assunto, então você conheça informações ou você conheça referências que você pode trazer para esse texto. Então, as estratégias utilizadas, né, elas são muito variáveis, e cada candidato precisa perceber o que é mais interessante para a escrita para cada tema, né? Eu coloquei ali para vocês algumas possibilidades, eu posso usar exemplos para trabalhar essa comprovação do meu ponto de vista, eu posso usar dados estatísticos, eu posso usar evidências, né, coisas que acontecem na realidade e que acaba comprovando a ideia que eu apresentei, citações, alusões, às vezes eu quero mencionar
algo que está em alguma área do conhecimento que tem propriedade para falar sobre isso, né? Ou algum pensador, algum estudioso dessa área que trouxe uma colaboração importante sobre esse tema. Então, eu posso usar esse recurso também da citação, da referência, posso fazer comparações, posso construir uma relação causa e consequência. Então, as possibilidades, elas são variadas. O importante é que a gente precisa se dedicar, no desenvolvimento, a analisar o problema, né? E ao analisar esse problema, eu estou também reforçando, confirmando aquilo que foi construído no primeiro parágrafo a partir da minha tese, tá? Então, é como se a gente estivesse construindo nesses parágrafos o alicerce para a tese, né? Então, pensa aí, visualmente, a gente teria a tese ali no topo, mas a gente vai colocando alguns alicerces embaixo para firmar essa tese, para que ela fique mais consistente e consiga ser uma tese forte nessa minha escrita, tá certo? Então, a gente geralmente fala aí de construir esse desenvolvimento em 2 parágrafos, o D1 e o D2, que correspondem ao segundo e ao terceiro parágrafo do texto, e a partir disso a gente vai comprovando aquilo que já antecipou na tese. Então, dá para a gente fazer uma argumentação que não esteja ligada à tese? Não dá, tá? Então, a gente precisa, o tempo todo, estar conectando essas coisas no texto. A minha tese, ela vai ser o ponto de partida, mas o desenvolvimento precisa estar totalmente ligado a ela, tá bom? Então, nesse exemplo aí que a gente está usando do texto, a gente tem o seguinte aí nesse D1. Em primeiro lugar, é importante ressaltar quão benéfico foi o efeito da lei seca nos últimos 5 anos. Apesar de inicialmente ter encontrado certa resistência da população, a redução expressiva no número de mortes e de acidentes foi suficiente para convencer a sociedade de sua eficiência. Devido a isso, já se observa uma reflexão antes de beber em muitos indivíduos. Então, deslocando um pouco a ideia da qualidade desse parágrafo, eu gostaria que a gente pensasse principalmente na organização dele, né? Eu destaquei ali sublinhados elementos que são conectivos, né, conectores, que eles são bastante importantes para que a gente mostre a progressão dessa ideia. Tá vendo que o candidato optou por colocar ali em primeiro lugar, né? Na sequência ele pôs ali um apesar de, né, para dar essa ideia aí de contraste. Lá no finalzinho ele pôs devido a isso, né? Então, o que vem depois do devido a isso tem uma conexão com aquilo que veio antes. Então, se a gente pensar nessa ordenação das informações, quanto mais organizado ele for, mais ele consegue trabalhar efetivamente nessa comprovação da minha tese, tá? Então, possivelmente aqui, tá vendo que a gente não consegue identificar com muita clareza que estratégia que ele usou, mas ainda assim ele fez uma apropriação lá da proposta, né? Fica a sugestão aí também para vocês, se vocês derem uma olhada na proposta do Enem de 2013, a gente consegue perceber ali, em um dos textos de apoio, dados que sustentam isso que o candidato comentou, né? Da redução expressiva do número de mortos e que isso acaba convencendo a sociedade também em relação à lei. Então, a gente consegue perceber que ele faz o que a gente chama de apropriação dos dados, né? Ele se apropria da ideia que está presente naqueles dados e constrói a argumentação dele a partir disso, tá? Lembrando sempre da tese, né? Ele fala que a lei existe, mas não funciona sozinha e que para isso é preciso uma mudança de mentalidade, comportamento das pessoas. E isso acontece nesse trecho aí que ele fala sobre a reflexão que as pessoas já estão tendo, né, em relação ao ato de consumir bebida alcoólica, ok? Nesse segundo desenvolvimento, né, o que a gente chamaria aí de D2, a gente tem essa continuidade do raciocínio, a fim ainda de sustentar aquilo que ele apresenta na tese, e, novamente, as informações conectadas, né, por marcadores coesivos. A gente tem aí destacados o entretanto. Esse entretanto, no início do parágrafo, já vai dar uma ideia de oposição em relação ao parágrafo anterior, né? Então, perceba que eu posso construir também essa minha análise da questão, essa minha análise do problema, a partir de uma oposição entre as ideias apresentadas no meu D1 e no meu D2, tá? E aí a gente tem na sequência outro problema, que também aí é um conectivo entre, né, as informações apresentadas dentro desse parágrafo,
E lá no finalzinho nós temos o isso, que também serve como conector, né? Então, todos esses elementos trazidos aí, destacados, eles colaboram para a coesão, né? Que também é uma das competências avaliadas aí no Enem. Então, quanto mais interligadas estiverem as minhas ideias, melhor. Eu mostro que o meu texto foi planejado na sua execução, né? E eu mostro que o meu texto ele tem uma progressão. As ideias elas avançam conforme as linhas e os parágrafos estão sendo construídos também, tá? Então ele diz o seguinte: entretanto, vale também dizer que essa medida não pode ser a única, por não se tratar de uma ação preventiva. Depois de alguns anos em uso, já ficam claros os limites e os defeitos da lei. Muitos dos policiais que deveriam fiscalizar cobram propinas para não punir os criminosos e diversas pessoas já procuram na internet onde acontecem as patrulhas e trocam para rotas alternativas, escapando impunes. Outro problema é o fato de existir um transporte público caro e insuficiente. A falta de opções como o metrô e o preço das passagens deixam a população insatisfeita, como se viu nas manifestações deste ano, e pior, tornam-na refém do carro. Isso não pode ser ignorado quando o objetivo é reduzir as taxas de acidentes. Então, como eu disse de início para vocês, a gente até poderia fazer algumas adaptações em relação ao conteúdo desse parágrafo, né? Mas isso é assunto para outra conversa. O que eu gostaria que a gente percebesse é justamente como ele se apoia na construção desse olhar analítico do problema, né? Ele volta à sua ideia inicial de que a lei não pode ser a única medida, né? Ele aponta as falhas na aplicação dessa lei, por isso que ele propôs lá na tese que a lei sozinha não funciona, né? Então aqui tá vendo que ele está expandindo, ele está mostrando, afinal de contas, por que ela não funciona, né? Porque tem a fiscalização que está sendo ineficaz, né? Porque tem as pessoas burlando as rotas em que há, né, monitoramento, fiscalização, enfim. Então ele está expandindo isso para poder dar um pouco de mais força para aquela tese que está no início. Tá? Na sequência, ele aponta um pouco mais para aquela ideia de mudança de mentalidade da sociedade, né? Porque ele mostra a sociedade como refém do uso do carro individual, né? No sentido de que talvez os meios de transporte ou o próprio valor da passagem em si pudesse construir nos indivíduos essa mentalidade de que eu preciso usar o meu carro, né, o meu patrimônio particular, e isso pode ter a ver também com esse processo de ingestão de bebida alcoólica e consequente direção, né? O que pode gerar acidentes, que aí acaba sendo esse foco do próprio texto também. Então, ele fala de uma mentalidade das pessoas que também precisa ser revista junto com essa efetividade da lei, né? Que existe, que é válida, mas que ele está propondo que sozinha ela não funciona se não houver essa mudança de mentalidade, de comportamento das pessoas também. Ok? E para fechar, nós temos a nossa conclusão. É importante a gente perceber que a conclusão do texto do Enem, ela é algo muito específico, né? Essa conclusão que a gente chama conclusão com proposta de intervenção, como eu já tinha antecipado ali para vocês, né, quando a gente estava começando, ela espera, né, e isso também consta lá na cartilha do participante do Enem, espera-se do candidato uma postura ativa, né, como cidadão, no sentido de poder contribuir para uma transformação, para uma resolução desse problema apresentado no texto, né. Então, claro que nós, como sociedade civil, a gente pensa que muitas vezes a gente não tem poder para conseguir resolver várias questões, mas a gente se coloca como se hipoteticamente pudesse. Ou, principalmente pensando na escrita em si, a gente aponta os responsáveis por essa resolução dos problemas, né? Então, dados os problemas apresentados aí nessa proposta, né? A lei não funciona como deveria. E a sociedade não pensa sobre a direção, sobre a responsabilidade da direção sem consumo de bebida alcoólica, quem que pode atuar em relação a isso, né? O que pode ser feito? Como que isso vai ser feito?
Que efeitos isso vai produzir? Essas são perguntas que precisam ser feitas quando a gente constrói o parágrafo de conclusão, tá? Então, a proposta de intervenção nada mais é do que construir possíveis soluções para o problema apresentado, tá? Com isso, a gente volta lá para o nosso ponto de partida, né? Se a gente voltar para a nossa tese, o que ele tinha apresentado ali, ó, uma mudança, é preciso uma mudança de consciência do povo, e é preciso que a lei funcione de maneira mais efetiva. Então, a gente acaba também na conclusão retomando a nossa tese. Tá vendo como que o texto dissertativo, então, ele se constrói de maneira cíclica, né? Ele tem como ponto de partida a tese, passamos pela argumentação, fazemos a conclusão, e a conclusão também dialoga com o que foi feito lá no começo, né? Então, há esse fechamento do texto de maneira progressiva, de maneira coerente, né? As ideias vão se conectando no todo, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês. Nós temos esses elementos que precisam ser considerados para a gente construir uma proposta de intervenção que seja bem avaliada. Então, esses elementos são o agente, né? A gente costuma pensar nessa figura do agente como aquele que vai agir, né? Quem é o responsável pela iniciativa que eu estou propondo, né? É o governo do estado? São as ONGs? É a sociedade civil? Quem é responsável, né? Então, antes de eu propor a ação, é interessante que eu pense quem vai fazer, né? O elemento agente, ele responde à pergunta quem? Quem irá fazer a intervenção, tá? Na sequência, a gente tem ação, que é propriamente o que eu vou sugerir, né? Qual é a prática que vai ser feita na resolução desse problema, ok? Então, a ação, ela vai passar aí por qualquer prática que possa parecer uma solução plausível, coerente, aplicável para esse problema, tá? Na sequência, eu tenho aí meio e modo, né? Que responde à pergunta de que forma, por meio do que eu vou conseguir fazer essa minha iniciativa, essa minha ação, tá? Então, o meio e o modo, vocês vão perceber ali no parágrafo que ele vai ser construído até por expressões que deixam isso bem, bem claro. Por meio de, através de, por intermédio de, tá? Então, são sugestões aí para que a gente construa esse meio e modo também, que está diretamente relacionado à ação que a gente viu antes, tá? Temos também o efeito, né? Para que essa iniciativa que eu estou sugerindo funciona? Ela vai produzir como efeito o quê? Tá? Então, a fim de garantir o quê? Também é uma pergunta que precisa ser respondida aí dentro da minha intervenção. E, por fim, o detalhamento. O detalhamento, ele nada mais é do que a gente expandir qualquer um dos elementos que a gente construiu antes. Então, eu posso, por exemplo, dar um detalhamento do agente, da ação, do efeito, tá? Então, o detalhamento, o próprio nome sugere, né? Ele acaba sendo autoexplicativo, vai consistir no ato de eu detalhar, de eu expandir, de eu explicar algum dos elementos que eu já usei antes, tá? Antes da gente ler, é importante um outro ponto, né, que é bastante significativo para a proposta de intervenção, que é o respeito aos direitos humanos. Claro que isso vale para o texto como um todo, né, mas na proposta de intervenção, que é o momento em que o candidato se coloca como um agente propositivo, né, um pouco mais evidente aí no texto, a gente precisa lembrar, né, que essas propostas, essas possíveis resoluções para o problema, elas não podem ferir os direitos humanos, senão elas vão ter um decréscimo na nota, tá? Então, medidas extremas de violência, de preconceito, elas não podem aparecer na construção dessa proposta de intervenção, certo? Então, a gente tem aí como parágrafo final desse texto sobre os efeitos da lei seca. Desse modo, fica clara a importância da lei seca no atual contexto, mas expõe-se também seu limite no futuro. O problema da direção alcoolizada será verdadeiramente resolvido com mudança nos hábitos da população. Para tal, é necessário que o governo faça campanhas de conscientização dos perigos do álcool na direção, com a ajuda de escolas e da iniciativa privada, por meio de palestras em sala de aula e programas no rádio e na televisão. Deve-se, do mesmo modo, direcionar mais investimentos ao transporte público, efetivando o passe livre e construindo linhas de metrô mais complexas nos centros urbanos. Essas atitudes levarão o país a um futuro mais seguro.
Então, novamente, não analisando a qualidade desse parágrafo, mas analisando a estrutura, a gente tem esses elementos que foram comentados aí como composição da proposta de intervenção. E isso foi iniciado no parágrafo pela expressão é necessário que, tá? Então, é bastante interessante que se marque essa proposta de intervenção com expressões como é necessário que, é importante que, é preciso, é fundamental, porque a gente já está marcando esse início da proposta de fato, né? Então, coloque no seu texto, né, para evidenciar, para deixar mais claro que essa proposta de intervenção existe, essas expressões de início, tá? E aí a gente tem sinalizados aí, né, por cores, cada um desses elementos que compõem a proposta. Como agente, nós temos o governo, que está mencionado aí no parágrafo, né? Como ação, nós temos duas que são apresentadas por esse candidato, que são as campanhas de conscientização dos perigos do álcool na direção e o direcionamento de investimentos ao transporte público. Então, tem aí duas ações, não tem problema isso aparecer, né? Vai ser considerada na correção a proposta mais completa, tá? Então, você pode até colocar mais de uma, vai ser considerada para critério de correção a que estiver mais completa. Temos aí meio modo em uma delas, né, que é por meio de palestras em sala de aula e programas no rádio e na televisão. Então, tá vendo que eu já deixei a maneira como a minha ação vai ser feita explícita, tá? Depois nós temos aí efeito, em apenas uma delas, né? As atitudes levarão o país a um futuro mais seguro. Então, eu tenho aí a fim de quê, né? A fim de garantir o quê? Um futuro mais seguro para o país, tá? Então, isso seria o efeito. E nós temos o detalhamento. No caso, na segunda proposta que o candidato traz, né? Eu tenho aí efetivando o passe livre e construindo linhas de metrô mais complexas nos centros urbanos. Isso aí é o detalhamento daquilo que veio antes, que é a ação. Então, nesse caso, o candidato optou por fazer um detalhamento da ação, tá? Ele não disse por meio do que, né? Ele escolheu fazer o meio modo no que ele propôs antes, mas aqui ele detalhou a iniciativa, né? Então, essa ação ficou um pouco mais explicada a partir desse detalhamento que ele construiu, tá? Então, basicamente, nossa proposta de intervenção é isso. É importante a gente lembrar desses 5 elementos, tá? O agente, a ação, o meio modo, o efeito e o detalhamento, sempre prezando pelo respeito aos direitos humanos, não só na conclusão, mas no texto como um todo, tá? E para a gente fechar, vale a pena a gente pensar, então, nas competências que a gente vai ter associadas. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Vamos ver se a gente consegue. Vou mostrar para vocês um breve comentário das competências que estão associadas à correção, para que a gente consiga também direcionar um pouco mais essa escrita a alguns aspectos. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, nós temos 5 competências, né, que são as competências que vão direcionar a correção do texto. Inclusive, hoje saiu uma notícia que os materiais, né, que são utilizados pelos corretores da redação Enem, eles passarão a ser disponibilizados também para os candidatos, então é algo que vale a pena a gente dar uma olhada, né, mesmo quem vai escrever o texto para ter uma noção de como o corretor vai avaliar esse texto, né, mas tem algumas coisas que a gente já sabia, que estão na própria cartilha do candidato, e que são competências que também vão direcionar o nosso olhar para algumas coisas no texto, né? Claro que tudo isso que a gente já falou já colabora com esse processo, mas para a gente ter um direcionamento melhor no sentido de especificidades, né? Coisas mais específicas que o texto vai ser avaliado, então a gente tem essas 5 competências aí de avaliação, tá? Lembrando que o texto vale 1.000, e aí a gente tem essa nota aí, né, que é a soma da nota de cada uma dessas competências. Competência 1 é a competência que vai avaliar a linguagem, né, então é importante que a gente preste bastante atenção na correção gramatical, em possíveis problemas de concordância, de regência, de acentuação, né, essa é a parte da nossa revisão no texto, a parte que a gente faz aquela última olhada para verificar se a gente não tem erros gramaticais que podem comprometer aí a nota de linguagem dentro dessa competência, tá certo?
Competência 2 é a que vai avaliar o tema e o tipo de texto. Essa competência está ligada ao fato de adequar o seu texto ao assunto e ao gênero textual, tá? Então, é importante que se reconheça que o seu texto é uma dissertação, então ele precisa ter essa estrutura que a gente conversou hoje, né? Precisa ter uma tese, precisa ter argumentos e precisa falar sobre o assunto, né? Se o tema, por exemplo, ali do Enem de 2013 eram os efeitos da lei seca, não faria sentido eu falar, por exemplo, do consumo de drogas, né? Então, a gente precisa pensar nessa adequação ao assunto, que isso vai ser avaliado nessa competência também, né? E, além disso, que outras informações que eu conheço que eu posso agregar ao meu texto, né? Usar outras áreas do conhecimento, usar o que a gente chama de repertório, né, o conhecimento que eu tenho de várias outras áreas, pode ser positivo para essa competência também, tá? Competência 3, que é a competência que vai avaliar a argumentação. Vocês viram que quando a gente estava observando os parágrafos de desenvolvimento, a gente reparou nas conexões ali, né, as ideias construindo um raciocínio que o tempo todo está interligado. Então, as escolhas que eu faço, a leitura que eu faço dali dos dados que vão estar na minha proposta de redação, né, no momento que eu comentei com vocês, possivelmente esse candidato se apropriou da ideia que estava ali no dado, na proposta, e fez esse tipo de construção aqui. Então, a habilidade que a gente tem de escolher que informação é mais apropriada para a minha argumentação, que elementos eu vou usar, se eu vou trazer um exemplo, se eu vou trazer uma relação de causa e consequência, de que maneira eu vou pensar nesse problema, tudo isso vai ser válido para a gente ter uma argumentação mais consistente, e isso é justamente o que vai ser avaliado aí nessa competência 3. Então, a habilidade que nós temos de, entre várias informações e estratégias, escolher aquilo que funciona melhor para defender a tese, beleza? Competência 4 é a competência que vai avaliar a coesão. O que é a coesão? Né? A gente conseguir enxergar o texto como uma coisa só, com as suas partes devidamente ligadas. A gente pode pensar, né, tem várias metáforas aí visuais para a gente pensar no texto, como uma colcha de retalhos, ou como os elos de uma corrente, sempre pensando que uma coisa precisa estar ligada à outra. E para isso a gente usa conectores, né, elementos coesivos, como aquelas palavras que eu havia sublinhado para vocês, né, se a gente tem um entretanto, um outro problema, isso, desse modo. Então, quanto mais eu tiver essa ligação evidente por meio dos conectores, melhor, mais positivo para a nota nessa competência 4 ser ainda maior, tá? E, por fim, a competência 5 de proposta de intervenção. Essa competência vai avaliar especificamente a proposta de intervenção, tá certo? Então, isso significa que se eu construir uma proposta de intervenção, eu preciso levar em consideração aqueles 5 elementos que foram apresentados: agente, ação, meio, modo, efeito e detalhamento. Quanto mais possível de concretizar for essa proposta que eu apresento, melhor. E quanto mais ela cumpre esses elementos que a gente falou, da agente, ação, meio, modo, melhor. Uma proposta completa e uma proposta possível de executar, dificilmente vai ter uma nota baixa nessa competência, tá certo? Então, basicamente, é esse o panorama que nós temos de correção, para que a gente possa também, ao produzir o texto, ficar atento a esses detalhes para não correr o risco de ter uma nota comprometida por conta de algum desses aspectos. Tudo bem? Então, acho que é isso. Foi uma ótima apresentação, acho que um resumão mais geral, mais qualificado que eu já vi de redação. E a gente recebeu uma pergunta aqui do Felipe Tadeu, está aí marcada na página. Uhum. Olá, boa tarde. Você pode passar algumas dicas de como manter a concordância no texto para usar as palavras certas para que a concordância prevaleça de acordo com o todo? Então, acho que, para concluir a live aí, acho que é uma boa questão, né? Você falou um pouco dos conectivos também, durante a análise dos parágrafos, mas acho que algumas dicas de como usar os conectivos, como exemplos de conectivos, acho que pode ser uma boa aí.
Uhum. Essa pergunta que ele fez está um pouco mais relacionada à questão da linguagem, né? Então, a gente estaria pensando, por exemplo, em como melhorar a nota na competência 1, que é a competência que vai avaliar a linguagem. E uma sugestão, pensando em erros que eu já vi aparecendo no texto, né, é a gente tentar, né, como a dúvida dele, né, para que a concordância esteja correta ou prevaleça ali, né, é sempre tentar deixar na frase o elemento de concordância mais próximo possível do verbo, né? Porque às vezes, quando o elemento de concordância, o elemento que vai reger a concordância do verbo, está muito longe na frase, a gente corre o risco de errar, né? Então, tentar nessa formulação da sentença, na hora que eu for produzir a minha frase, né, eu tentar deixar esse elemento que vai reger a concordância, né, estando ele no singular ou no plural, deixar ele o mais próximo possível do meu verbo, porque isso facilita. Até quando eu for fazer uma segunda leitura daquilo que eu escrevi, eu já consigo perceber, é mais fácil identificar se tem um problema de concordância ali ou se a concordância está ok. Né? Claro que a gente vai levar em consideração que concordância é o tipo de tópico gramatical que tem muitas regras, né? Então é importante a gente estar com esse conhecimento em dia, mas uma dica que eu deixo é justamente essa: ao construir a frase, procura deixar o elemento que vai reger a concordância mais próximo do verbo. Isso aí já é um caminho para minimizar os nossos erros em relação ao uso da concordância verbal, que sim, é bastante problemática, por ter uma série de critérios aí de variações, tá? E aí, pegando o gancho do que o Lucas comentou sobre conectivos, né? Conectivos a gente vai usar justamente, como eu disse, para a gente ligar as informações no texto. Então, aconselho vocês, cada início de parágrafo, optar pelo uso de um conectivo, né? A gente percebeu no exemplo que foi usado aqui na aula, a disposição das informações marcadas por conectivo, quando ele usou, por exemplo, no segundo parágrafo, em primeiro lugar. Então, tá vendo que eu tô destacando ali no meu texto que a minha argumentação começa ali, em primeiro lugar. Depois, no meu segundo parágrafo de argumentação, ele usou o entretanto. Então, eu já sei, né, eu como leitor, já sei que ele está se opondo à ideia que veio antes. Então, para critérios de correção, pensando aí nessa competência 4, que é uma competência de avaliação desses coesivos, então é muito recomendável o uso desses coesivos, tanto no início do parágrafo, como dentro deles também, né? Pensar, por exemplo, em marcadores conclusivos, quando eu estou construindo meu último parágrafo, pensar em marcadores que podem ordenar o meu raciocínio quando eu estou usando o desenvolvimento, né? Seja o em primeiro lugar, em segundo lugar, entretanto, nesse sentido, conectores que de alguma maneira mostrem que eu estou mantendo o meu raciocínio está avançando conforme o texto também está avançando, tá? Então, eu acho que é esse um caminho. Na gramática, aí a gente faz um estudo mais direcionado desses coesivos, né? E é importante a gente só ter o cuidado de saber usar o coesivo adequado para cada ocasião, né? Então, por exemplo, se você vai trabalhar com a sua conclusão, é mais apropriado você usar um coesivo conclusivo, né? Um portanto, a partir do que foi dito anteriormente, enfim, né? Algum coesivo que possa dar a ideia que você está se encaminhando para o encerramento do texto, né? A gente tem que ter cuidado só de não cair no erro de usar um conectivo que a gente não tem tanta certeza do significado, num lugar que ele não vai funcionar bem no texto, né? Por exemplo, se eu começo a minha conclusão com entretanto, o entretanto é um marcador de adversidade. E o propósito do meu último parágrafo não é fazer uma oposição, é construir a minha proposta de intervenção. Então, será que é interessante eu usar o entretanto ali? Ele não é cabível nesse último parágrafo, né? Porque o meu propósito ali não é me opor, é construir a minha proposta de intervenção. Então, esse cuidado que a gente precisa ter é conhecer o significado do coesivo que eu vou usar e não apenas só ir colocando, depositando ele no texto sem saber o que ele significa, tá? Eu acho que o caminho é por aí. Quando a gente conhece conectivo, talvez você não precise explorar uma vasta quantidade de conectivos, mas usar aqueles que você sabe, que você tem certeza que podem funcionar bem para cada uma das partes. Acho que é isso. Beleza, então. Bom, gente, essa foi então a live do Mobiliza desse sábado.
Nos outros sábados a gente estava divulgando, mas fazendo por aplicativos, e acho que a gente conseguiu chegar nessa forma aí que divulga um pouco melhor e tem vários recursos para a gente tendo uma forma mais interativa. Para quem está assistindo, então, fica atento durante a semana, a gente vai divulgar outra live para o próximo sábado e por aí vai. E essa, né, vai ser, por enquanto, a nossa forma de trabalhar, enquanto a gente está nesse cenário de quarentena, da pandemia do Covid-19. Parabéns para a Sara pela aula, acho que foi bastante interessante e ajuda bastante a gente a ter um chão inicial, assim, né, para depois a gente começar a treinar as redações, que são muito importantes para o Enem. Mas é isso, então, obrigado, Sara, boa Imagina, tarde a todo eu que mundo aí, agradeço. bom final de semana, bons estudos, e é isso aí, a educação mobiliza. Obrigada por quem assistiu e vamos democratizar o conhecimento aí. Muito bem, é isso aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.